Aqui é o Felipe Lintes. Já peço para que você curta, comente e compartilhe este vídeo. O presidente Jair Bolsonaro acabou de participar de uma sabatina. Sim, deveria ter sido um debate, só que isso não foi possível devido à desistência de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirmou que estava com a agenda muito apertada. Bom, só que Haddad, em 2018, colocou este post nas suas redes sociais. Quando o presidente Jair Bolsonaro não pôde comparecer a alguns debates na televisão, devido ao atentado contra sua vida feito pelas mãos de um ex-militante do PSOL, portanto, de um militante da esquerda, Haddad afirmou que Bolsonaro era um fujão. Bom, Haddad, e agora que Lula não pôde participar sem qualquer motivo perto daquele que afastou Bolsonaro dos debates, Lula pode ser considerado o quê então, hein? Bom, mas o que mais importa por aqui é que nós separamos os melhores momentos da entrevista do nosso presidente, extremamente esclarecedora, conseguiu com toda certeza converter mais votos. Vamos acompanhar o primeiro trecho. A série de reportagens Agente Estadão mostrou que a governabilidade sofre pela transferência excessiva do controle de gastos ao Congresso. O senhor nega ter criado o orçamento secreto, mas ele foi gestado dentro do Planalto pelo general Ramos e, em 2019, o senhor enviou ao Congresso o texto que criou esse orçamento. A pergunta é, como criar governabilidade num futuro mandato do senhor sem submeter o orçamento federal a interesses subalternos? Bom, mais uma tentativa de um jornalista metido a lacrador enquadrar Bolsonaro. Ele, atento, extremamente preparado, deu aquele cote Tramontina que o povo estava precisando. E detalhe, logo no comecinho já, hein? Vamos lá. Olha, o que houve nessa época é o Congresso querer poder. Perderam poderes comigo porque eu não entreguei ministérios. Entregar ministérios, entenda, entregar parte do orçamento. Também não entreguei estatais, onde se viu, nós vimos os absurdos que aconteceu, por exemplo, na Petrobras, nos Correios, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Também, além das estatais, bancos oficiais, não tiveram isso. Buscou, então, o parlamento uma maneira de participar do orçamento. Isso foi discutido, foi com o Ramos, foi com o Paulo Guedes, muita gente. Eu desconheço qualquer proposta tendo iniciativa no executivo no tocante a isso. A decisão veio lá do próprio legislativo. Tanto é que se houvesse participação do executivo, eu não teria vetado a proposta da criação deste orçamento, que na verdade não é secreto. Secreto é o nome dos parlamentares que, junto ao relator do orçamento, é enviado, então, pedido de liberação de recursos para estados e municípios. E hoje, através de decisão lá do parlamento, interna, pessoas cadastradas junto ao município podem requerer recursos para o seu município. Então, o que acontece no momento? Uma pessoa do povo qualquer, cadastrada no município, passa a ser indiretamente responsável pelos recursos, né, que iriam para aquele município para tal obra. Então, com todo respeito, nenhum chefe de executivo que abre mão de poder no tocante a isso. O orçamento, eu queria ter o previsto para esse ano, para o ano que vem, está na casa dos 9 bilhões de reais. Obviamente, o parlamento entende que eles administram o meu orçamento, até pela pluralidade, 594 parlamentares. Da minha parte, eu gostaria, mas tenho que ceder aí, a adesão do parlamento, porque a adesão final sempre é deles. Eu vetei derrubar o veto, não discute mais esse assunto. Eu gostaria de que esse recurso, mais 19 bilhões, estivesse em minhas mãos. Com toda certeza, se o Tarcísio, com 6 bilhões, fez muita coisa, imagine ele com 3 vezes mais recursos no tocante a isso. Então, isso aí é uma questão que, por vezes, você é obrigado a se curvar para o legislativo. Agora, deixe bem claro, a adesão final de leis não é minha, porque eu vetando qualquer coisa, a última palavra é do parlamento, no tocante a manter ou derrubar o veto. Então, orçamento secreto, com todo respeito, não é secreto porque está em DO e foi criado lá na gestão do senhor Rodrigo Maia. Candidato, a sua atuação na pauta da equidade racial, infelizmente, foi irrelevante. Ah lá. Começou, vai vendo o naipe da pergunta da militante esquerda travestida de jornalista. E logo menos eu vou mostrar para vocês quem que é
essa jornalista que fez essa pergunta? Houveram muitas polêmicas, muitos ruídos, algumas pautas históricas, como a questão do genocídio da população negra, não tiveram nenhum avanço, e eu destaco a nomeação do Sérgio de Camargo para a presidência da Fundação Palmares, que apesar de ser um homem negro, não se reconhece como tal, e promoveu um desmonte histórico na instituição. Então, eu gostaria de saber o que existe de efetivo nas suas propostas de governo que possa convencer 54% do eleitorado que é preto e pardo a apostar na sua reeleição. Vamos lá, antes do Bolsonaro responder, como eu disse há poucos segundos atrás, vamos verificar quem efetivamente é essa jornalista. Editora, solta pra gente a participação dela na campanha oficial de Lula. Sim, ela fez uma campanha oficial para o rádio e televisão e redes sociais para Lula. É isso mesmo, imparcialidade aqui não é o nome. Se liga. O Lula é um presidente empático, ele se importa com as pessoas, isso é muito nítido na maneira como ele se comunica, na maneira como ele construiu a vida política dele. Ele tem essa particularidade de conseguir ouvir a todos e fazer uma mediação adequada para que todos saiam satisfeitos, né? Então, nesse momento, sobretudo, é um novo momento histórico, onde a gente precisa desse poder do Lula de articulação, dessa inteligência política e desse espírito humano. A gente não está saindo de um governo simplesmente ruim, a gente está saindo de um governo altamente destrutivo. Então, todas as políticas de desenvolvimento social foram brecadas, foram desviadas, foram, enfim, sucateadas. Então, não tem outra alternativa senão a gente votar no Lula, votar 13, votar no nosso Brasil, naquele Brasil que vinha se desenvolvendo lindamente aos olhos do mundo, ganhando respeito, ganhando notoriedade. Então, a gente tem que trazer isso de volta. Então, é por isso que dia 2 de outubro é 13, 13, 13, sem conversa e sem titubear. Lula presidente, o Brasil da esperança. Ah, agora eu entendi. Ela foi contratada pela campanha do PT para poder discutir questões étnico-raciais. Beleza, agora a gente já entendeu de que lado efetivamente a militante esquerda que se diz jornalista está. Agora vamos para a resposta do nosso presidente, que foi mais uma goleada. Tá parecendo a Alemanha, hein? Eu procuro tratar todo mundo igual. Se você vê, por exemplo, violência que sempre se publicava no passado, comunidade negra, LGBT, esses números diminuíram em nosso governo. Agora, por exemplo, o ano passado, nós tivemos o menor índice de mortes por 100 mil habitantes, 20, levando-se em conta os últimos 30 anos. Aí está incluído brancos, negros, LGBT, inclui todo mundo lá. Então, o nosso governo procura atender a todo mundo, se afastar daquela pauta de nós contra eles. Aquilo que o PT pregou no Brasil, brancos e negros, homossexuais, heterossexuais, nordestinos e sulistas, patrões e empregados. Nós não afastamos disso. O que a melhor política que a gente pode fazer para todos nós que somos iguais, e meu sogro é o Paulo Negão, nascido em Crateús, Ceará, é tratar todo mundo iguais da melhor maneira possível. E se faz pelo exemplo. Melhor do que botar no papel, entendo eu que é dar o exemplo no tratamento a todos de forma igualitária, é que vai fazer nós nos aproximarmos cada vez mais. E por muitas vezes o simples exemplo arrasta muito mais do que o poder de uma força de lei. Assim, respeitosamente, esse trabalho está afeto à ministra Damares, que faz um trabalho que atende a todo mundo. E quantas vezes ela fala para mim que cumpre a lei por emendas destinadas parlamentares às comunidades das mais variadas possíveis. Entendo, então, que nós, um coração aí voltado a Deus, e tratamos todo mundo de forma igualitária no Brasil. O senhor, algumas das suas promessas, acabamos de ver aqui, inclusive a do Auxílio Brasil, não estão contempladas no orçamento. No que diz respeito ao salário mínimo, que o senhor também mencionou, o senhor não esclarece se vai ser indexado, vou continuar indexado à inflação, ou se vai ser indexada a meta de inflação, como propõe o Ministério da Economia. Afinal, presidente,
Em quem que o seu eleitor deve confiar? No que o senhor diz, no que diz o seu ministro ou no que diz o orçamento? Bem, o orçamento, quem faz o orçamento, na verdade, é o legislativo. O orçamento não é um decreto presidencial. Então, quando há críticas, né, que vai cortar a merenda, só vai ter ovo na merenda do ano que vem, vai cortar a farmácia popular, o orçamento não está feito. Se inclui sempre outra despesa obrigatória do orçamento. Até o tal do RP9, conhecido como orçamento secreto, se botou lá dentro. Aquilo não estava previsto estar lá dentro. Quando você bota obrigatoriamente mais 19 bilhões, vai ter que sair de outro lugar. Inclusive, o Bolsonaro vetou o orçamento secreto e foi o Congresso Nacional que derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro. Então, essa bola está com o parlamento para decidir isso aí. É inadmissível você não deixar os aposentados receberem o reajuste, no mínimo, igual à inflação. Não se pode continuar não dando reajuste aos servidores da mesma maneira. O salário mínimo também. Então, a gente tem certeza que o parlamento vai buscar alternativas. O senhor foi acusado mais de uma vez de disseminar fake news, mas o senhor também acusou o seu adversário de disseminar fake news. O senhor falou nisso agora há pouquinho, citando um exemplo. E a Justiça Eleitoral endureceu bastante as regras agora nos últimos dias e previu, inclusive, algumas punições polêmicas. O senhor tem sido um crítico forte da Justiça Eleitoral, principalmente em questões como a disseminação de notícias falsas. Eu gostaria de saber qual que é a sua posição e qual seria, num eventual segundo mandato, a respeito da possibilidade de se criar uma lei que pune quem dissemina fake news, principalmente autoridades e ocupantes de cargos públicos. Primeiro, da minha parte, zero criação de lei nesse sentido. No começo do ano, a Câmara tentou a urgência de um projeto para criminalizar fake news. Eu fiz a minha parte, coisa que não costumo fazer, conversei com parlamentares e por 9 votos a urgência não foi conseguida. Então, hoje em dia, qualquer punição por fake news não tem amparo legal. Não está prevista em lei. Agora, eu gostaria que apresentassem quais são as minhas fake news. Olha, essa matéria foi o presidente que fez, está no Twitter, no Facebook do presidente e é mentira. Me apresente. O PT, ele tem, o Lula, uma simpatia muito grande por parte do ministro Supremo, e isso não é novidade para ninguém. Para eu, vamos assim dizer, criticar o PT, se eu fizer fake news, eu estou falando que o Lula é honesto. Eu estou falando que ele defende a vida desde o início da sua concepção, que ele não quer legalizar as drogas. Ou seja, você não tem que fazer fake news contra o PT. Você tem que mostrar a verdade. E os números têm mostrado, realmente, a péssima administração do PT durante 14 anos. Olha a corrupção nas estatais. Olha os fundos de pensão. Como tenho dito, né, funcionários da Caixa, do Banco do Brasil, dos Correios, têm desconto até 2030 para que eles possam se aposentar no futuro. E os inativos, os aposentados, pagam também, no mínimo 10% do que recebe no contra-cheque para continuar recebendo a sua pensão, como se fosse um redutor de pensão. A corrupção no Brasil, nós já sabemos, a fotografia, a Lava Jato tem mostrado aí, os delatores devolveram mais de 6 bilhões de reais, as empresas, por acordo de leniência, devolveram mais de 15 bilhões, nós demos para os Estados Unidos, para a Bolsa de Valores, aproximadamente $1 bilhão, tendo visto influência, descaso, roubalheira, interferência no preço lá atrás. Ou seja, não tem que inventar fake news. Quem seria o censor da fake news? Meu Deus do céu. Eu acho que vai dizer se a Veja continua ou não de pé é a qualidade da matéria de vocês. Se vocês, por exemplo, começam a publicar certas coisas que não são verdadeiras, a própria população deixa a Veja de lado. E eu entendo que o melhor controle da mídia é deixar a mídia livre. E a população, hoje em dia, com as informações que tem, com a liberdade das mídias sociais, é que faça esse controle de vocês, não assinando e não comprando esse tipo de produto. O que está em jogo no próximo dia 30? Não é escolher um presidente. A forma de governar, você já sabe, o outro lado, um desastre. Corrupção, descaso, etc. Do nosso lado, rigor fiscal. Tanto é que somos um exemplo para o mundo. Estamos no 3º mês com deflação. Quem podia esperar isso?
combustíveis lá embaixo, sem canetada. Isso com votações, né, com o parlamento brasileiro. O maior auxílio, o maior projeto social da história do Brasil. Nós concedemos agora um auxílio aos mais pobres, porque nós tratamos com dignidade os mais pobres, né, de R$600 no mínimo. Com R$600, uma dona de casa pode, sim, buscar no supermercado algo que ajude muito a sua família a vencer aquele mês. Essa é uma diferença enorme entre nós. Também as questões de costumes. A família é sagrada para nós. O outro lado, o tempo todo atacando os valores familiares. Se você tem dúvida nisso, dá um Google aí. PNDH3. Veja a barbaridade contra a família brasileira. Entre outras ações do PNDH3, a desconstrução da heteronormatividade. Nós também não aceitamos a legalização das drogas, como Lula já falou que quer, o PT quer a legalização das drogas. Só quem tem um filho no mundo das drogas sabe o sofrimento que é uma mãe ou um pai com um filho nessa situação. A questão da ideologia de gênero. Não podemos ensinar coisas erradas para nossas crianças em sala de aula. A sala de aula instrui quem dá educação, o pai e a mãe. Eu tenho certeza que você, mãe, que tem uma filha de 6, 7, 8 anos, não quer que ela vá no banheiro, no intervalo da sala de aula, e encontre um marmanjão de 10, 15, 14 anos lá dentro. Você não quer isso. Sua filha, o seu filho é o seu patrimônio. Nós respeitamos a família, primamos pela liberdade e, em especial, pela liberdade religiosa. Espetacular! O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a não participação de Lula e disse tudo aquilo que o povo brasileiro precisava escutar. Um presidente extremamente transparente, onde conseguiu não somente mostrar o que fez para o Brasil, como também as suas propostas. E claro, conseguiu também destruir as velhas narrativas de sempre. Parecia a Alemanha. Eu simplesmente não conseguia anotar a placa aqui, viu? O carro passou a mais de 1000 por hora, bicho! Muito bom. E mais do que nunca ficou nítida a diferença entre Lula e Bolsonaro, até porque Lula optou por fugir do debate, não quis falar com a população brasileira, pouco se importou com o público. Ao mesmo tempo, Bolsonaro optou por participar, não foi considerado um fujão, corajoso em meio a vários e vários jornalistas, estava ali na cova dos leões, de peito aberto para responder a tudo e a todos. E olha, a sabatina do SBT começou com tudo, até porque Bolsonaro, antes mesmo de entrar nos estúdios, ao passar pelo portão principal, já chegou dando aquele coice. Lamento o outro lado não comparecer. Tá? Eu vou ficar exposto a perguntas, espero poder corresponder à altura. Temos muito o que falar, mostrar o que o governo fez, como atendeu a todos. O outro lado se esconde, cria um fake news. Paulo Guedes acabou de declarar, como eu também. Teremos aumento real do salário mínimo no ano que vem. Teremos aumento real para os aposentados e também para os servidores públicos. Se a esquerda não se apoiar em mentiras, o que eles têm a apresentar? Nada, né? Ou melhor, tem que esconder muita coisa. A gente espera que a entrevista transcorra aí a contento, que a gente possa mostrar à população tudo que foi feito ao longo desses 3 anos e 10 meses, com pandemia, com crise hidrológica, com guerra lá fora, e também o que está em andamento e que pretendemos apresentar para o próximo ano, caso reeleito, depois de arrumarmos a economia e atravessarmos momentos muito difíceis que tivemos de 2020 a 2021. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade e tchau, tchau.